Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder falar de cultura, né? Discutir um pouquinho. E hoje o convite é: bora discutir Foucault, tá certo? Estamos aqui na sala de leitura da escola José Alves de Cerqueira César e eu estou convidando todos vocês a participarem dessa discussão, deste papo que eu acho que é muito legal, muito importante, principalmente para quem? Para vocês, alunos do ensino médio. Por quê? Esse autor, esse filósofo, ele cai muito no Enem, principalmente nas redações. Quando você estuda Foucault, você se prepara para dominar, para realmente avançar na hora de construir um texto fundamentado, na hora de fazer a sua redação. Então, estudar Foucault é se preparar para o vestibular, não é? Para que você, além de estar preparado para as questões que virão sobre o pensamento desse filósofo, você vai ter repertório, conhecimento, informação, você vai se fundamentar na hora que você vai escrever a sua redação. Pobre tem seu lugar, Muito bom. mas Então, eu só quero ser feliz. De música, eu vou tirando aqui o nosso convidado de hoje. E gostaria que vocês conhecessem essa pessoa que veio aqui para discutir esse assunto muito atual. Por favor, eu nem vou falar seu nome, que já está até escrito aí, as pessoas já viram, mas por favor, Renan, se apresente. Quem é você, Renan? Apareça e diga para essa turma o que nós viemos fazer aqui. Tudo bem, seu Denis? Obrigado aí por confiar aí esse bate-papo. Eu nasci lá na praia, Mongaguá, nasci em Mongaguá, cresci lá, fiquei lá até os 18 anos, depois de um bom tempo que eu acabei vindo para São Paulo. E acabei sempre me interessando por esses temas de filosofia, de história, enfim, sociologia e tudo mais. Mas, como tantos outros que acabavam tendo que escolher entre uma profissão ou outra, uma profissão que talvez rendesse um pouco mais, infelizmente ainda é assim, eu acabei optando por uma profissão que de fato tem uma empregabilidade muito alta, e que é na área de TI. Eu sou formado na área de TI, análise de desenvolvimento de sistemas, mas nunca abandonei essas leituras, esses estudos, que eu acho que inclusive eles me ajudam muito mais a entender o contexto onde eu estou inserido, o mercado de trabalho onde eu atuo, até quando a gente precisa ter, por exemplo, uma discussão mais ética sobre determinado tipo de projeto, tecnologia. São esses pensadores aí das chamadas ciências humanas que nos ajudam a embasar a discussão, nos ajudam a ter uma visão um pouco mais fora do senso comum, né? Então, e falar sobre aí o Michel Foucault, que é um pensador que de fato ajudou a mudar bastante uma visão que a gente tinha sobre, principalmente, a ideia de verdade, que mais para frente a gente vai falar, eu acho bastante importante para os tempos que a gente está hoje. Enfim, e aí só pegando esse gancho, que independente da área que você se forme, né, ou não, eu acho que esses tipos de assuntos e de outras áreas nunca devem ser deixados de lado, porque senão a gente acaba às vezes ficando muito focado, especialista, e deixa perder aí um pouco de uma abertura para novas ideias. Legal. E olha, o que você falou é tão importante. E quando você falou isso, que é importante, você que trabalha com uma área totalmente técnica, está falando a importância de conhecer a área de humanas. E olha, eu não sei se você viu, mas lamentavelmente nós tivemos um ministro da Educação que, na verdade, ele não aprovava, ele na verdade queria até tirar essas áreas, filosofia, humanas, artes, dos cursos, que é um pensamento bem pequeno, não é, para uma coisa tão grandiosa. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque o importante é falarmos e focarmos no que nós estamos falando. E eu repetindo, turma, quem vai escrever uma redação, porque redação é eliminatória, este é o assunto que você precisa conhecer, os pensamentos desse filósofo.
Porque, aliás, não vou falar nada do porquê agora, que eu quero que o Renan, eu vou convidar primeiro o Renan para me acompanhar, me ajudar, e também, enquanto ele fala dessa figura, né, clássica, atual, ele vai me ajudar a desenhar, porque eu vou fazer aqui a caricatura do Renan nesse espaço onde está a minha mão agora. Enquanto você, Renan, eu vou deixar você comentar um pouquinho a parte básica para que as pessoas se situem, né, no período, no tempo em que esse filósofo traçou seus pensamentos, que na verdade ele estava entre as guerras. Então as coisas acontecem, os pensamentos, nas artes. Então, pelo amor de Deus, é ali que a arte mostra o tempo presente que está vivendo e se manifesta, não é? Colocando o seu ponto crítico, não só criticando, mas instruindo, alertando. Então a verdadeira arte é aquela que se envolve com o social, se envolve com as humanidades. Mas vamos deixar a arte, né, para a gente pontuar uma outra hora também, e você pode ser convidado para falar sobre isso, porque tudo isso faz parte. A arte da tecnologia também é importante, não é, Renan? Então, enquanto você dá esse apanhado da biografia, porque essa parte da biografia, quem sabe você, né, com esse bate-papo, vai lembrar na hora que essa questão cair no vestibular, no Enem, e aí você vai lembrar as palavras do grande Renan Reis. Renan, vamos lá, eu vou desenhar agora e você, por favor, fala um pouquinho sobre quem foi esse grande filósofo. Dá um nome, como é o nome completo dele, na verdade? Qual é? Perfeito. O nome completo dele é Paul Michel Foucault. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1926, lá na França, né, numa cidade ali ao centro-oeste, mais ou menos, Poitiers, né, não sei o francês, mas ele nasceu lá numa família bem abastada. O pai, ele era um cirurgião, dava aula numa universidade, a mãe ajudava a cuidar das finanças e desse dia a dia aí que o pai atendia, enfim, os seus pacientes e tudo mais. Então ficou crescendo numa família e teve uma infância, um período bastante tranquilo, assim, também tinha uma casa ali para passar o veraneio, as férias, né? E foi nesse ambiente mais ou menos que ele cresceu. Tem algumas curiosidades, assim, que ele, desde pequeno, ele tinha miopia, e na escola onde ele estudou e tudo mais, ele teve alguns momentos de bullying ali, né? O pessoal dava apelidos para ele e tudo mais. Ele foi crescendo nesse meio também. Olha, se você está falando de bullying e tudo mais, infelizmente ou felizmente, nós não podemos deixar isso de lado, porque na caricatura é estampado aquilo que é mais evidente na figura. Então, para começar, eu já estou transformando o rosto do Foucault em um ovo, o nascimento do Foucault. Então, nós já estamos fazendo um bullying, de certa forma. A caricatura também é um bullying, não é? Então, eu tenho aqui, já vou começar com um ovo, para a partir desse ovo, que na técnica nós iríamos chamar de elipse, tá certo? Eu vou partir desse ponto, dessa figura geométrica, desse elipse, para dentro dele construir o Foucault. Não quero ficar te interrompendo, mas continue. Aqui eu lembrei dessa parte. Não, que isso. Mas eu acho que eu só, até discutindo só levemente aí, que o bullying tem uma agressividade muito maior do que a caricatura, né? A caricatura, querendo ou não, é uma expressão artística para destacar características bem salientes ali da pessoa, né? Então, na verdade, é uma forma mais elegante de você, enfim, destacar a pessoa. O bullying tem uma agressividade muito grande. Mas no Foucault, aparentemente, isso, por mais que tenha sido uma questão, não se transformou em algo que impediu ele de progredir e de se estruturar intelectualmente. Tanto que a imagem, né, que a gente tem mais, assim, na hora que você fala Foucault, quem conhece, já vem essa imagem de um homem branco, com óculos ali razoavelmente grande e careca, né? Sempre ali
com aquela gola alta e tudo mais. Mas, evidentemente, ele nem sempre foi assim. Isso foi só aos 40 anos que ele foi, de fato, ali, digamos, assumir a calvície dele, e ele não queria mais ali conviver com aquilo. Então, nesse ambiente onde ele cresceu, e depois de um tempo durante a guerra, a tranquilidade que a família tinha não foi assim mantida, eles tiveram que se adequar, tiveram que... O pai atendeu vários soldados que passaram por momentos, né, que precisavam de curativos e tudo mais, mas a mãe sempre tentou manter uma certa tranquilidade ali. De todo modo, aos 20 anos, e esse é um dado interessante, ele entrou na escola superior normal da França, escola normale superior, né? Não vou falar aqui em francês para não irritar os franceses, mas é uma escola extremamente elitista, assim, onde estão as mentes mais brilhantes que já passaram ali pela França. E ele só entrou nessa universidade, nessa escola, na segunda tentativa. Então, acho que também isso é um exemplo de que não precisa se desistir. De todo modo, independentemente de ele entrar nessa escola, isso não era por si só um dado que faria dele uma pessoa tão importante como foi. Evidentemente, ele teve um trabalho duro ali, e ele se destacou entre os normalianos que à época estavam. Teve uma passagem bem brilhante, alguns professores do cargo assim, de direção prestaram bastante atenção nele, exatamente porque ele tinha uma bagagem, uma capacidade de pensamento muito refinada, muito boa. De todo modo, Foucault, que ele foi homossexual, isso à época, se a gente hoje em dia ainda discute direitos, discutimos a violência que homossexuais sofrem e todos os conflitos que eles têm, exatamente por conta de uma sociedade que ainda é extremamente homofóbica, à época isso não era diferente. Então, Foucault passou sim por vários problemas dele com ele mesmo, por conta de se entender a sua sexualidade, entender sua posição no mundo, e também com outras pessoas. Pelo menos alguns livros indicam que ele era uma pessoa que assim, era uma pessoa agradável até de se conviver, apesar de ser uma pessoa difícil. E tem algumas passagens que eu achei curiosas, assim, que assim, ele deixou alguns registros, digamos, de mau comportamento, né? Ele já chegou a ferir o próprio peito com navalha, perseguir um rapaz, o Foucault carregando ali uma adaga ali, perseguindo um rapaz, tentou cometer suicídios, tudo isso por conta de uma evolução, de um amadurecimento pelo qual ele estava passando, né? Dele se conhecer e dele estar em contato com o mundo. O que você falou, teve uma época, há uns 2 anos passados aí, que os adolescentes estavam com uma mania de se auto-infligir sofrimento. Então eles arranhavam, né? Eles queriam fazer coisas. Parece que isso faz parte da vida humana, independente de você aceitar ou não. Existem coisas que, independente de você é contra ou a favor, elas existem. E isso a gente vê presente em outras coisas também, né? Muito legal, Reinaldo. Gostei. Pode continuar, desculpa interromper. Né, isso. Esses pontos são curiosos, né, de amadurecimento. Acho que a gente vai ter contato com o mundo e a gente, às vezes, na hora de se expressar, principalmente quando a gente é mais novo, fica difícil, né? O senhor comentou, antes de começar de fato a fala, sobre aquelas mudanças ali artísticas, né, que tiveram na música. Isso a gente acompanha em outras artes também, como na literatura, né? Pessoas que têm uma dificuldade de se comunicar com o mundo e veem na arte esse meio de se expressar. No caso, Foucault, evidentemente, ele fez dessa dificuldade dele também um modo de olhar para os assuntos que ele olhou, que foi desde a loucura, a questão da sexualidade, a questão da verdade. Então, pelo menos eu noto, tenho percebido isso, que é evidente, cada pessoa tem seu interesse, mas isso, às vezes, muitas vezes vem de uma experiência pessoal que foi muito marcante, e elas tornam isso um objeto de estudo. No caso do Foucault, também acho que essas experiências pelas quais ele passou
se tornaram objeto de estudo para ele e certamente ajudaram, o estudo que ele fez ajudou ele mesmo a se entender. Até é interessante perceber que durante a faculdade ele começou a ler alguns autores que deram essa base para ele pensar a teoria que ele pensou. Eu citaria aqui principalmente o Nietzsche, que é o autor do Assim Falou Zaratustra, que o senhor comentou, né, mais no início do vídeo, que foi a música lá do Strauss. O Nietzsche foi de extrema importância para ele, foi o que embasou todo o pensamento dele. Então, há muitos também comentadores de Foucault que acham que, na verdade, ele não é tão original assim, exatamente porque ele veio na esteira de todo um pensamento nietzschiano. Mas aí já deixo para os especialistas, né? De todo modo, houve um diálogo extremo com isso. Na faculdade ele se formou em psicologia, né, também com estudos em filosofia, e foi assim como um louvor, né? O pessoal parabenizou ele pela qualidade dos estudos e como ele se formou. Depois de um tempo ele ficou uma estadia na Suécia, lá por volta de 55, e esse foi um período aí que ele ficou na Suécia depois de um relacionamento extremamente intenso que ele teve com um músico lá em Paris, e onde, enfim, o músico produziu muito durante esse período. Foucault também pensou bastante sobre esse período, mas na Suécia, quando eles ficaram separados, o Foucault teve um momento ali, digamos, de paz e calma para pensar sobre os estudos que ele estava querendo fazer. E aí que estava começando a iniciar os processos do estudo da loucura, da clínica, que ele vem publicar depois. E aos 33 anos, né, que ele começou a escrever a história da loucura de fato. Eu acho que também um ponto interessante ali dessa passagem dele por outros países é que durante em 68, que teve toda aquela caminhada lá, né, dos estudantes, principalmente o Sartre liderando, né, ele não estava em Paris. Era um companheiro dele que estava lá e estava comunicando ele do que estava ocorrendo. E ele estava em outro país, eu não me recordo agora, mas foi um momento também de um pouco de, digamos, ansiedade, né, angústia dele, porque ele queria estar lá participando. Mas esse foi um período que, de fato, ele dá uma virada entre deixar, digamos, de ser meramente um estudioso do seu tempo e também a participar do seu tempo. Então, ele começa a participar de partidos, discussões políticas, pensar políticas públicas a partir de seus estudos, né? E nessa época, aí, quando ele faz 40 anos, que, de fato, ele chega nessa imagem que é a mais, digamos assim, lembrada, né? Que é a que o senhor está se baseando para fazer a caricatura. Ele já estava um pouco ali irritado ali com a calvície, digamos assim. Um período também extremamente grandioso, pelo menos do que eu pude entender para todo o intelectual francês, é quando ele vai dar aula no Collège de France, que é onde, assim, estão as sumidades intelectuais da França. Ele foi indicado lá, evidentemente, por estar em destaque. Depois que ele volta, né, dessa universidade onde ele estava fora, ele começa a produzir, ele já tinha escrito alguns livros, esses livros têm um grande destaque e começa a ser realmente ouvido, as pessoas começam a prestar atenção no que ele está falando. E por conta disso, e do interesse que os diretores do Colégio da França, né, tinham em manter no seu corpo docente as grandes mentes ali da época, ele foi indicado. E eu acho curioso que ele foi indicado ali para uma cátedra que não necessariamente existia, pelo menos é o que cita lá. E aí eles dão o nome de, ele mesmo, né, dá o nome de História dos Sistemas de Pensamento. Isso mais para frente a gente vai ver que essa questão não é trivial, não é aleatória, porque de fato ele faz todo um embasamento histórico nos seus livros, assim, grande parte. Então ele vasculha no detalhe dos detalhes uma sociedade, um período, para daí fazer emergir uma reflexão. Então, aí pegando o gancho que o senhor estava falando sobre
o Enem, a questão da redação e tudo mais, pensando naquelas disciplinas onde às vezes a gente acha que é só decorar datas como a história ou geografia, que vira uma coisa extremamente desconectada da sociedade. Na verdade, são essas disciplinas que nos fazem entender a atualidade das coisas. Elas que nos embasam disso, né? Você saber a sua história, você saber como se configura o seu espaço geográfico, como se configura a relação do seu país com outras instituições comerciais e tudo mais. Então, as ciências humanas são imprescindíveis, né? Aqui só fazendo apesar de não ser da área, eu tenho que puxar a sardinha para elas. Legal. Ô Renan, já que você tocou nesse ponto atual, olha, eu só para lembrar para todo mundo, né, que hoje é a morte, né? Hoje, no dia 25, é o dia que o Foucault faleceu. Nesse dia também nasceu uma outra figura que escreveu um livro que até hoje, ele deve ter morrido na década de 1950, se eu não me engano, esse escritor inglês, né? Um francês, Foucault, e esse é inglês. Mas ele escreveu um livro, né? Na verdade, ele escreveu mais de um. É que eu estou lembrando desse agora, porque é um livro, né, muito atual e tem um título que, na verdade, também é inusitado, porque normalmente os títulos dos livros você vê letras. Este você vê números. Então o título desse livro depois você vai falar o nome dele, tá, Renan? O nome desse camarada, o livro que ele escreveu chama-se 1984. Lógico que ele escreveu outros que também foram, né, e ainda são, né, muito importantes, que tem a ver com bichos, tem a ver com revolução. Mas este, em especial, é um livro que está aí presente e com certeza vai ser cobrado no Enem. 1984. E aí, Renan? É atual mesmo? Ou eu estou falando abobrinha? Isso, eu acho que esses livros são atualíssimos. Assim, Revolução dos Bichos, de 1984, eles trazem ali Admirável Mundo Novo também, não é desse escritor que a gente está falando, mas também são meios de se pensar a nossa atualidade. O escritor que o senhor está falando é o George Orwell, que foi, né, esse escritor, ele já foi correspondente, acho que, de guerra, teve participação ali num período na Espanha, principalmente, onde teve uma revolução, uma guerra lá. Ele foi um escritor muito atuante nessa questão da análise política, né, como jornalista. Em 1984, ele foi publicado em 49. Foucault acaba publicando os primeiros livros deles, deixa eu só pegar aqui na minha cola, mas eu acho que depois disso. De todo modo, exato, né, a palavra das coisas vem em 66, a história da loucura vem um pouco antes disso, mas de todo modo é impressionante como há um diálogo inevitável ali, porque em 1984 a gente vê muitos dos conceitos que Foucault elabora, né, para pensar o social. Então, a gente tem um Estado extremamente totalitário, a gente tem uma verdade extremamente solta. Eu acho que o que a gente tem de mais atual do 1984 hoje são as fake news e a possibilidade de você manipular qualquer tipo de informação. Porque em 1984 você tem eu acho que é o Ministério da Verdade, né, que tem lá nesse mundo fictício que o George montou, um ministério que, dependendo da notícia que é veiculada, se aquilo acaba manchando o partido, que é um partido único que existe, ou a ideia do Big Brother, o grande irmão, que ali acaba vigiando a todos, eles queimam todos os jornais e eles reimprimem todos os jornais do dia, daquele dia que foi. Então, se foi no jornal daqui a um mês, né, vamos dizer, foi no jornal do dia 1º de abril, eles queimam todos os jornais do dia 1º de abril, reimprimem jornais do dia 1º de abril, e aí quando você vai buscar para se embasar em determinado tipo de coisa, a notícia não está lá. Isso gera um poder de controle sobre as pessoas extremamente grande. E aí, pensando na nossa atualidade, onde a fake news existe do jeito que a gente está vendo,
é absurdo. Até para dar um exemplo mais concreto, eu vi uma live aí com o Fábio Porchat, e ele estava entrevistando um político, agora eu não me recordo, acho que era o Freixo. O Freixo comentou que na segunda etapa ali da eleição, né, que ele estava concorrendo, ele pegou um desconforto ali com alguns taxistas que estavam ali olhando ele meio estranho, e ele não estava entendendo muito bem o porquê. E os taxistas mostraram para ele um áudio, que era supostamente a voz do Freixo, falando sobre cortar os taxistas, que só ia colocar Uber e tudo mais. E foi um áudio montado. Então, hoje a tecnologia chegou nesse ponto de que você consegue simular a voz de outra pessoa, você consegue montar a imagem de outra pessoa e colocar em determinados contextos onde a gente se aproxima muito dessa visão que o George Orwell teve em 1984. E eu acho que se ele criou essa sátira, o Foucault, ele explicou como isso se dá. Maravilha. Então, eu vou provocar você agora. Pergunto para você, Renan. Cada época tem o seu pensamento? Cada época tem a sua verdade? Que história é essa? Segundo Foucault, sim, e acho que ele mostra isso muito bem com alguns livros que ele vai escrevendo, principalmente a História da Loucura, onde, a partir de uma análise de como a loucura e as pessoas consideradas loucas eram vistas em cada época. E é muito interessante que ele destaca como o louco nem sempre foi visto e tratado como é hoje. E até para ter uma atualidade sobre isso, a gente tem que lembrar que a homossexualidade não era homossexualidade, era homossexualismo, e tinha uma conotação de doença. Isso só deixou de ser, digamos, oficialmente considerado em 1990. Tive essa informação hoje no debate que teve na empresa. Em 1990, a OMS tirou ali dos livros, dos documentos onde eles consideram que não é doença, a homossexualidade. Então, veja só, um assunto extremamente atual. A gente vê que até 1990 era considerado como uma doença, a pessoa era doente. Isso já mudou. Então, Foucault, com a História da Loucura, ele mostra como isso se deu no caso da loucura, mostrando que essas pessoas consideradas loucas, à época ali, do Renascimento e tudo mais, até anterior a isso, não eram vistas como pessoas que precisavam ou de um tratamento ou de um encarceramento, mas na verdade eram pessoas que você até de certa forma cultuava, porque elas eram vistas como pessoas que tinham ideias à frente do seu tempo, pessoas que eram meio que oráculos, meio que estavam ali interpretando o mundo. Só que a partir, principalmente, ali de René Descartes, que é outro filósofo francês extremamente importante, ele cria ali, digamos, o marco do racionalismo, da ideia de racionalidade que a gente tem hoje. A loucura passa a ser vista não mais como uma característica, digamos, de alguém fora do seu tempo, mas que está ali pensando à frente, mas sim como uma deficiência. E, no caso, ela passa por dois momentos, que é de um encarceramento, de uma separação. Então, o louco e tudo aquilo que ele produz de fala, de pensamento, de comportamento mal visto e separado, né, aí nos casos dos manicômios, dos hospícios. E aí, depois de um certo momento, ele deixa de ser simplesmente, digamos, uma coisa vista como você separar, porque aquilo é uma deficiência moral, mas também é visto como uma doença. Então passa um momento onde a gente tenta tratar aquele tipo de loucura. E é evidente, esse tratamento não é um dos mais humanitários, né? A gente já viu aí em vários filmes, a gente pode ter para ilustrar isso, tratamentos absurdos, bizarros, e trazendo até mais para a atualidade, que a gente tem as doenças psíquicas aí sendo estudadas, né? Seja a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, que hoje tem essa ideia de dar medicamento para qualquer coisa. Também é uma forma de encarar esse problema que todo mundo é passível de uma forma muito, digamos, imediata.
e física até, né? Então você dá um medicamento para alguém, a pessoa ela fica completamente, como se diz, sem atividade alguma, porque essas medicações são extremamente fortes, e meio que você resolve o problema. Então a ideia por trás disso não tem uma preocupação com o outro, né? Tem uma preocupação com quem não é considerado louco e tem um trabalho ali para ser com quem ele deveria cuidar. Então Foucault ele vai mostrando isso através do seu livro. E aí eu acho que o ponto mais importante que aí depois ele vai, ao longo da sua carreira, mostrar é que a verdade ela sempre está presa a um contexto histórico. Então, a verdade, qualquer ideia, qualquer conceito é extremamente dependente do seu momento histórico, das tecnologias que existem na época, do tipo de política que existe na época, e isso vai mudando com o tempo. Do mesmo modo que era impossível na época ali mais antiga ali, pensar num mundo que a Terra não rodasse em volta do Sol. Da mesma forma, quando Einstein vem falar de relatividade e, assim, de certo modo, refutar um pouco aquela ideia de universo que Newton tinha dado, que era extremamente fixa, a metáfora como se fosse um relógio, uma máquina, Einstein vem relativizar isso por conta da sua teoria, aquilo gera um choque, mas também mostra que essas verdades mudam, e também um outro ponto importante, que não necessariamente avançam para melhor, né? Vide as situações que hoje a gente tem. Então, a gente tem uma melhoria imensa tecnológica, econômica, etc., mas nada disso significa que que nós somos necessariamente melhores do que outras épocas. Ô Renan, já que você falou isso, das tecnologias, das coisas melhores, eu diria então para você o seguinte: pelo menos é isso que é colocado, que as tecnologias vieram para facilitar, para dar tranquilidade, sossego, para permitir que o trabalhador, que a pessoa com essas tecnologias pudessem ter mais tempo livre, o ócio na verdade no sentido de aproveitar um tempo livre para fazer um pensamento, não é? Para criar ideias, para refletir sobre sua vida, sobre o mundo, sobre o que você está fazendo. Então, as tecnologias prometeram, que vieram para fazer com que você trabalhasse menos, porque a tecnologia faz com que você consiga realizar coisas que faz com que você ganhe tempo. Se a gente refletir sobre isso que eu estou falando, aonde está a verdade? Então hoje eu tenho o celular, hoje eu estou trabalhando em casa, no WhatsApp, eu formo grupos, e aí eu fico sossegado. É assim? O que você acha? O Foucault ele cria um conceito de biopoder, que seria meio que a ideia de mecanismos, de técnicas, de meios para você conseguir se impor sobre, de fato, o corpo da pessoa. Isso é de vários modos. A gente tem, desde mais antigamente, que se marcavam os corpos de escravos, ou, enfim, de pessoas não gratas à época, para determinadas sociedades, e hoje a gente tem outros modos disso que você, digamos, sem, de fato, ali ter uma imposição física, mas você, querendo ou não, se impacta ali no corpo. Um exemplo que eu tenho disso é que, assim, tal é a violência do Estado hoje, para ele se manter no poder, que determinados tipos de pessoas, em determinados tipos de locais, que aí a gente pode falar como as favelas, os negros, os gays e tudo mais, eles acabam incorporando, por conta da violência que se tem, não só do Estado, mas eles acabam incorporando no seu dia a dia um jeito de não ser agredido. Então isso é uma forma que vai acabando pensando que isso vai sendo introjetado cada vez mais, assim. E isso, óbvio, eu estou dando esses exemplos que são para a gente pensar o quão duro é estar nessa posição, que você acaba incorporando alguma coisa que não é sua, mas você assim o incorpora para poder manter uma certa civilidade ali, ou até uma segurança. Então, por exemplo,
estava comentando mais cedo, no Fantástico teve uma entrevista com um menino de 11 anos, de alguma periferia aqui de São Paulo, que ele já sabe completamente como se portar quando for abordado, ou quando enxergar, quando avistar um carro de polícia, um policial abordar. De tal modo que ele já introjetou isso. Então aquilo já vira meio que um gatilho. Assim que ele vê determinado tipo de evidência ali, no caso o carro da polícia, o policial, ele já se porta de determinado jeito. Esse biopoder que ele imagina é um conceito que nos ajuda a entender como o Estado consegue, não só o Estado, mas as próprias empresas e também certas relações abusivas que a gente tem ao longo aí da vida, seja não só elas ali entre pais e filhos, marido e mulher, enfim, casais de modo geral, como isso acaba sendo introjetado no corpo e na vivência da pessoa. Eu acho que isso, até mais para frente, a gente pode até extrapolar um pouco mais essa ideia, mas as tecnologias, sim, né, elas prometem essa melhora de vida, elas prometem esse avanço, mas não é necessariamente, porque, querendo ou não, um exemplo clássico disso, a gente tem aí a bomba atômica, né, que assim mesmo como a gente descobriu como fazer a fissão do átomo e criar energia, digamos, limpa, foi produzida a bomba atômica. Mas hoje, o que eu acho que tem mais em discussão, eu posso falar um pouco da área que eu atuo, que é esse mundo dos algoritmos, que de certo modo eles estão aí para ajudar, afinal de contas, eles podem automatizar certos tipos de decisões, certos tipos de processos, mas quem produz esses algoritmos com os seus vieses, sua criação, onde ele cresceu, que forma de educação e pensamento eles têm, podem acabar influenciando nesse desenvolvimento para que esses algoritmos acabem tomando decisões erradas. Então já não são poucos os exemplos de um algoritmo que está implantado numa câmera, por exemplo, que identifica uma pessoa como criminosa, e essa não é, que toma uma decisão de determinada atitude e não deveria ter sido, etc. Então, eu acho que o Foucault ele seria um alerta bem importante, por isso que eu estava puxando a sardinha para das ciências humanas, para pensar até a tecnologia, para pensar essas coisas que estão extremamente em voga, que às vezes a gente acaba não discutindo isso, porque a gente fica tão atrelado ali à ideia prática, digamos assim, o resultado mais imediato, mas a gente não pensa nisso. Mas as organizações estão pensando, né? A gente tem a lei de proteção de dados no Brasil, que acho que deve entrar em vigor só ano que vem, mas ela vem para exatamente tentar garantir um pouco de segurança, de privacidade. Mas a questão é sempre até onde que isso vai de fato, né? Maravilha. Ô Renan, o papo está muito bom, mas a gente precisa dar uma avançada aqui. O Sim. tempo está passando. Diante do que você falou, que depois, se der tempo, a gente volta, você falou sobre as organizações. Eu queria agora pontuar uma coisa muito importante, porque o pensamento ele vai se desenvolvendo. Você planta uma ideia, vem uma outra pessoa, pega essa ideia e desenvolve, e assim vem o avanço da humanidade. Nessa questão, inclusive, baseado em um outro livro, eu diria até que é um dos mais famosos dele, que faz tempo que eu li, mas eu lembro alguma coisinha. Você comentou sobre, aliás, fica aqui como uma dica de leitura, que é esse, como é mesmo o nome? É A História da Loucura, é isso? História da Loucura, exatamente. História da Loucura, de Paul Michel Foucault, é uma leitura muito boa, mas também, se você pegar um que é muito famoso, Vigiar e Punir. O pensamento contido neste livro, eu acho que seria bom a gente trazer muito bem para os dias de hoje. Eu queria que você pontuasse as instituições que vigiam e nos punem de alguma forma. Não necessariamente os dois estão juntos. O vigiar e punir estaria junto.
porque nem sempre, às vezes estão juntos, você é vigiado e você é punido, mas nem sempre, às vezes é só vigiado, às vezes é só punido. Tudo isso tem essa relação que não é tão simples. Mas eu gostaria que você pontuasse nas instituições, e eu quero que a escola esteja presente nesse ponto. Então, vamos então dar um plano aqui nessa história do vigiar e punir, porque no início nós falamos sobre como você se sente na sociedade. Você se sente vigiado? Você se sente... Como você se sente? Então, dá um pouquinho, dá uma resumida nessa ideia de vigiar e punir e como isso começou. Porque eu tenho aqui uma imagem que eu gostaria que depois você também falasse sobre ela. Perfeito. O vigiar e punir do Foucault, ele, né, começa a pensar sobre esses mecanismos, sejam legais, né, o próprio direito, e até pensar em como que esse poder é exercido de modo mais coercitivo, digamos assim, sobre as pessoas. No livro até é muito interessante porque é extremamente atual, seja do ponto de vista até da imagem que o senhor vai apresentar, mas também por um ponto que ele reflete sobre uma época que também se passou por outra pandemia, que era a peste negra, né, que era assim que chamam. Mas ele avalia que a forma que foi organizada ali as cidades para controlar a peste, eles criavam um mecanismo, tecnologias, para poder controlar as pessoas. E isso, óbvio, tinha ali uma ideia, digamos, uma justificativa sanitária, mas também essas ideias que foram ali implantadas acabaram sendo muito, digamos, interessantes para serem aplicadas em outras épocas que não estivéssemos em época de pandemia. E aí, trazendo para a atualidade, hoje a gente vê que um dos modos que, tanto aqui no estado de São Paulo, mas aqui no Brasil, encontrou-se para saber como estava a eficiência da quarentena era através do sinal de celular, sua localização no celular. Então já é um sistema de vigilância. Um sistema totalmente de vigilância, que você permitindo ou não, eles conseguem saber onde você está. Evidente, o que eles alegaram os dados estão anônimos, né? Eles não sabem que nesta posição está o Renan, mas se eles sabem que eu estou aqui, nada impediria de, por exemplo, consultar uma base da Enel e vincular isso. Então, assim, essas são questões que a gente tem que pensar, e já estão discutindo isso. Então, ou seja, são criados mecanismos numa época de exceção, como o Foucault pontou na época da peste, mas que, de certo modo, acabam sendo, digamos, generalizados para qualquer tipo de época. E aí, no decorrer do livro, ele chega no conceito que eu acho que é isso que o senhor vai apresentar agora, que é essa imagem que é conceituada e criada por um filósofo ali, né, iluminista, afinal, um dos últimos iluministas, o Jeremy Bentham, que ele imagina esse conceito do panótico, né, que é você conseguir ver o todo, você conseguir estar a uma vigilância constante. O Bentham, ele pensa isso a partir das suas ideias utilitárias, né, porque ele sempre parte do princípio de que as decisões devem ser tomadas para que seja criada a felicidade para o maior número de pessoas. E ele é um filósofo que discute aí também as questões jurídicas e a ideia de pena, né? E a justificativa dele para criar essa arquitetura que a gente viu aí, que põe quem é vigiado em constante tensão, porque ele não sabe quando ele está sendo vigiado, mas ele tem a impressão de que a todo momento ele está sendo vigiado. E quem vigia tem uma completa dominação em cima dessa pessoa. Foucault, ele pensa sobre isso, que isso é digamos assim, o suprassumo, essa ideia que ele cria, de tal modo que ela pode ser aplicada para qualquer tipo de instituição. Então, mas a escola não, a escola está fora disso, né? Na verdade, não, porque o Bentham também ele pensou o panótico para fábricas, para hospitais e para escolas, porque teria-se a ideia que essa vigilância e esse não contato entre o aluno e demais alunos, ou aluno e demais, enfim,
o meio onde ele está criaria um melhor cenário para estudos, assim. E se a gente for pensar, é evidente que vale um estudo mais aprofundado, mas as arquiteturas da escola e até os nomes que são utilizados, né? A gente tem o diretor, a gente tem o inspetor, a gente tem o vigilante, o professor, que até pouco tempo atrás estava ali numa posição extremamente, digamos, até autoritária. E a gente pode depois entrar um pouco nessa discussão sobre a questão de, sim, até onde aquele autoritarismo era de fato eficiente, até onde que a gente, na verdade, a gente estava buscando algo que é respeito. Por exemplo, exemplo clássico, né, mas também vale uma discussão mais aprofundada, mas no Japão tem toda aquela cultura de se respeitar o mestre ao máximo. A Finlândia, que toda vez é citada como um exemplo de modelo de educação, ela tem na valorização do professor um dos seus pontos altos de levar a educação para onde ela está. Então, assim, voltando lá para o planótico, para esse tipo de arquitetura. Então, são instituições que foram pensadas a partir dessa ideia do Bentham, que Foucault avalia e vê como um mecanismo, digamos assim, praticamente perfeito de controle, porque você tem quem está ali, né, no poder consegue vigiar sem ser vigiado, sem que a outra pessoa saiba, e você consegue constantemente estar ali sobre o vigiado. Agora, um outro ponto também que eu acho interessante da ideia do Bentham, que traz aí, o Foucault, ele trata isso, é que o Bentham justifica essa ideia, querendo, por exemplo, no caso das prisões, que a pessoa, por passar nessa experiência, seria isso tão intenso que depois ela introjetaria essa ideia e passaria a ter um comportamento diferente se ela viesse a ser introduzida na sociedade. Do mesmo modo, numa fábrica, a pessoa passaria por esse tipo de experiência e nunca viria, por exemplo, a cometer um furto ou qualquer tipo de coisa. Então, a ideia que ele tinha era de uma constante vigilância para gerar depois esse efeito, digamos, moral, sem, obviamente, pensar nas consequências psicológicas e tudo mais. Imaginando na escola, também a mesma coisa. Só que a gente, enfim, já viu que isso não é nem o melhor e nem deve ser implementado. E eu acho curioso ele ter pensado isso, e aí eu não sei se até quem é de fato da área de filosofia pode depois aí corrigir se eu estiver fazendo um absurdo, mas tem um filósofo que se chama Immanuel Kant, que ele pensa a moral sempre a partir da razão. E ele cria um conceito que se chama o imperativo categórico, que seria o quê? Um norte, uma bússola moral, de tal modo que seria universal isso, que você só chegaria através da razão. Ou seja, ele parte do princípio que todo ser humano racional, né, pensa, chegaria a esse princípio universal de moral. Enfim, eu só estou dando esse exemplo porque quase na mesma época, o Immanuel Kant está partindo de uma premissa que todos os humanos teriam essa racionalidade, e o Bentham está querendo forçar um certo comportamento, quase como aquela experiência do Pavlov com o cachorro, né? Toda vez que ele tocava o sino, ele alimentava o cachorro, chegou um momento onde ele tocava o sino e o cachorro já passava a salivar. É mais ou menos esse ponto de poder e de vigilância que o Estado acaba chegando aí, com essa ideia do panótipo, e o Foucault destrincha isso nesse livro Vigiar e Punir dele. E aí, pegando lá de volta no George Orwell, o 1984 mostra exatamente esse nível de poder desse panótipo, aí, com a ideia do grande irmão, porque a ideia que os personagens que viviam ali naquela sociedade, eles se sentiam vigiados constantemente. Existia até a polícia do pensamento. Então, assim, até dentro do pensamento, do que a pessoa pudesse estar falando, existia um peso de vigilância. Então, trazendo aí para o mundo que a gente está hoje, digamos, veja só, eu li uma matéria recentemente no El País, que falava da possibilidade que alguns cientistas estão verificando de mecanismos de, enfim, mapear o pensamento no cérebro. E eles já estão se discutindo a ética em cima disso. Até que ponto a possibilidade de você mapear isso, e é evidente, eles não vão só simplesmente mapear
Eles vão ter um modo de editar, de, enfim, ter um controle, seja óbvio, uma parte aplicada ali para medicina, enfim, tudo mais, mas outra parte que pode ser muito perigoso. Então, é impressionante como um cara lá em 1949, e também Foucault ali na época do Vigiar e Punir, pensou algo que seja tão atual e que tenha que ser discutido. Assim. Muito bom. Renan, nós estamos nos momentos finais, mas eu não posso deixar de perguntar para você, já que você tocou nessa ideia do vigiar e punir, o poder constituído, né, o Estado, ele pega aquela pessoa que cometeu alguma infração, que cometeu um crime, e aí ele já não vai esquartejar mais em praça pública, como ele fez com grandes nomes como Tiradentes, né? Que estava querendo uma certa independência, queria coisas para o seu país. O poder constituído viu nele uma ameaça e aí ele foi, né, enforcado, foi cortado em pedacinhos, a sua casa foi salgada, foi feita uma coisa ali, um ritual em público que realmente não dá para imaginar nos dias de hoje. Com o tempo, essa coisa dessa loucura foi amenizando e hoje o governo pega essas pessoas que cometeram crimes e colocam em um local fechado, a prisão no caso, né, para socializar essa pessoa, para fazer com que ele lá repense as suas ideias, para que lá ele possa refletir, possa discutir a sua maneira de agir nova, para que ele volte à sociedade um ser novo, modificado, diferente. Então, hoje, o poder faz isso. Aí vem a pergunta. E funciona? O poder prendeu, colocou na prisão, a prisão agora tem mecanismos para socializar esta figura, e aí a prisão se torna um lugar em que ele se renova, ele se torna uma pessoa boa, nova. Que história é essa, Renan? O que você tem a dizer sobre essa relação? Rápido, porque o nosso tempo praticamente já está estourado. Tudo bem. Do que a gente pode constatar aí, pelo menos em notícias e todas as reportagens que tem, não, porque não é um ambiente onde propicie de fato uma reflexão ou uma reintrodução dessa pessoa. Eles não preparam essa pessoa para ser reintroduzida. É simplesmente um amontoado da forma mais bárbara que tem. E isso sempre vem à tona, o pessoal quer discutir sobre isso, pegando aqueles exemplos mais trágicos, sejam de pedófilos, sejam de estupradores, enfim, assassinos, etc. Lembrando que, pelo menos o que indicam algumas pesquisas, grande parte das pessoas encarceradas são por pequenos delitos ou por qualquer outro tipo de roubo, latrocínio e tudo mais. De todo modo, o que se deveria ser feito lá, isso qualquer pessoa, acho que mais especializada conseguiria detalhar, é de fato um modo para você falar para essa pessoa, tudo bem, você errou, você está sendo punido, porque essa é a lei, mas a ideia é que ao cumprir determinado tipo de pena, você volte com condições, enfim, para se reintroduzir. Isso aparentemente não existe. E até a vigilância aí, eu nem sei se é tão eficaz, porque a gente sabe a quantidade de vezes que celulares funcionam talvez mais nas cadeias do que aqui na rua, a internet também talvez. Então, o modelo carcerário brasileiro, muitas pessoas já disseram que tem que ser revisto, de fato, porque ele não tem o efeito que deveria ter, que é de fato uma pessoa ser punida por um crime e ser reintroduzida depois, de modo a conseguir, enfim, voltar a se socializar. Então, isso, a gente poderia até, se tivesse tempo, discutir sobre essas coisas, porque o que acontece aí? O Estado isola essa pessoa e problemas econômicos que estão aí diretamente envolvidos, né? Falta de investimento para que haja realmente uma instituição que corrija o erro. E aí ele, por não querer gastar, porque não querer investir nisso, o que acontece na verdade? Vamos ser mais diretos então, chega de ficar com
com muito milindre para falar a realidade. Ele pega simplesmente essas pessoas, joga um monte de gente num quartinho miúdo, apertado, essas pessoas confinadas ali, sem nenhuma estrutura, não é, para que elas possam se socializar, elas vão voltar ou não, ou morrer ali mesmo, naquele lugar. Então, na verdade, o que está faltando para que essa estrutura de poder funcione melhor na sociedade é o investimento. Vamos falar, né, isso tem a ver muito com todos os... Olha a saúde pública. Então, a gente vê, por exemplo, o governo com alguns, se eu não me engano, é quase 3 bilhões, né, 2 e alguma coisa, que vai ser usado para fazer campanha política, para gastar com santinho para impressão de gráfica, para gastar com anúncios nos jornais, não é? Quase 3 bilhões parados, não é? Para usar numa coisa chamada fundo partidário, né? O fundo eleitoral. E a educação sem leito, como sempre esteve sem leito, não é? Sem médico, as pessoas... Então, abertamente é isso, é falta de uma consciência realmente humanitária para que a moral política realmente faça com que a nação prospere. Então eu diria que o vigiar e punir, ele vai, como você mesmo comentou, depender de época para época. E essa nossa época, nós como um povo, precisamos também vigiar, precisamos ficar atentos ao que está acontecendo, ao que eles fazem, porque existem muitas coisas que precisam ser corrigidas, não só as prisões, mas a sociedade como um todo. Eu particularmente sou contra esse negócio chamado fundo partidário, em que o próprio dinheiro dos impostos e dinheiro do trabalhador é usado para torrar. Esse é o tipo de coisa que cada um que quer se candidatar tem que gastar o seu próprio, para que esses que já estão no poder não se perpetuem com o próprio dinheiro do povo, da sociedade, da saúde, da educação, da segurança, para investir no treinamento dos policiais que vão para a rua, não é? Com cacetete, não é? Muitas vezes sem preparo, precisam se preparar mais. Professores que às vezes precisam de um investimento maior para se preparar, fazendo cursos, se reciclando. Esse vigiar e punir, ele está presente muito nessa nossa sociedade. É um assunto que, na verdade, merecia retornar aqui. Quem sabe você pode voltar um outro dia para a gente continuar esse nosso papo, continuar discutindo Foucault, porque ele é atualíssimo demais, não é? Você falou sobre alguns pensamentos sobre coisas que aconteciam. A própria Declaração dos Direitos Humanos diz, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, deve ser até no seu artigo 1º, fala sobre o ser humano é livre, a liberdade do ser humano, né? De ir e vir. Todo ser humano tem o direito à liberdade, à opinião, à expressão. Isso está numa carta magna, num documento. E nem sempre isso é respeitado. Às vezes não é respeitado porque algumas autoridades se sobrepõem através de outras leis, não é? Aí muitas vezes a gente fica submetido a leis, e quando não são as leis que estão em constante nos marcando, é a própria normatização. A normatização também é uma outra maneira de nos regular. Então, dentro dessa normatização é onde estão esses robôs que você liga lá para reclamar de alguma coisa. Você liga para uma empresa que sua internet caiu, e aí vem um cara que fica só falando de manual, de normas, não pensa, não age como um ser pensante. Então, às vezes as normas são boas, são importantes, mas precisa também ter o ser humano para pensar sobre isso, não é? Para saber o que agir quando as coisas não estão dentro daquela normalidade. E hoje nós estamos vivendo um período anormal, nós estamos vivendo um período que está fora dessas regras, dessas normas estabelecidas. Essa pandemia está trazendo modos diferentes de pensar, de agir, não é verdade? Então, por exemplo, hoje não, mas essa semana, ontem e hoje, está sendo discutido o retorno às aulas.
Então é preciso pensar realmente como isso deve ser feito. E aqui a nossa escola, a Escola José Alves de Cerqueira César, por meio dos seus professores, podem até convidamos o secretário, convidamos as pessoas que estão envolvidas, para que juntos possamos arrumar mecanismos e poder solucionar melhor como essas coisas vão acontecer, para que o vigiar e punir do Foucault, desse nosso pensamento, realmente aconteça da melhor forma possível. Como nós vamos, por exemplo, voltar às aulas? Será que metade vai voltar, metade não vai? Então, isso eu estou falando em função do pensamento do Foucault, tá bom, gente? Então, é sobre isso. Então, como vai voltar? A gente precisa estruturar e colocar normas, porque às vezes funciona essa normatização também muito bem. Vai funcionar metade. Essa metade, quem vai dar aula para esse aluno que está presente são quem? São seus próprios professores. E esse aluno que não está presente, que está numa aula virtual, é o mesmo professor que vai preparar essas aulas para essa outra turma? Ou ele, de repente, ele vai contratar uma outra categoria para dar essas aulas? Ou, de repente, outras opções. O próprio governo poderia investir em filme as aulas que o professor está dando presencialmente, e essa mesma aula é a aula que vai fazer o aluno que não está presente, que não está ali, possam ser usadas virtualmente. Seriam as aulas que o mesmo aluno que não está presente poderia assistir, para que haja essa equidade, para que haja esse nivelamento. Então, tudo isso deve ser pensado. E nós estamos aí à disposição para discutir essas coisas, para pensar antes e depois implantar no nosso sistema. E tudo isso é Foucault. Por isso que eu disse, bora discutir mais Foucault. Renan, nosso tempo esgotou. Eu gostaria que você desse as suas palavras finais, principalmente para os nossos alunos que estão se preparando para o Enem, que estão se preparando para a redação, porque esses assuntos que nós estamos falando, Foucault, é uma preparação não só para o pensamento, não é, dele, como para você armazenar repertórios para a redação do Enem. Renan, as palavras finais são suas. Eu acredito que foi interessante discutir o Foucault. Eu sei que o senhor tem feito outros papos com outros filósofos, principalmente para desmistificar essa ideia que as ciências humanas não prestam, não dão resultado. Na verdade, são elas que nos embasam para ter esse tipo de discussões. As ciências humanas que suportam ideologias de partidos, as análises de determinados tipos de projetos, e nada disso é trivial. Nada disso é mera opinião, porque, na verdade, o pensamento, por exemplo, como o de Foucault, é extremamente metódico, tem todo um rigor ali de pesquisa, de análise. Então, eu acho que isso é importante destacar, porque para quem tem vontade de ir caminhar, seja para qualquer faculdade que for das ciências humanas, é lembrar que, infelizmente, a gente sabe como isso é tratado aqui no Brasil, mas não esmorecer, porque isso é de fato sim algo extremamente útil e para sempre será necessário, porque as ciências humanas elas estudam a humanidade, o homem no seu contexto social, na sua relação dele com ele mesmo, por exemplo, no caso de psicologia, as ciências sociais como sociologia ou economia, que são ciências consideradas sociais aplicadas, estudam as relações do homem com a sociedade, com os meios de produção e tudo mais. Então, elas são imprescindíveis, sim. Essa diferença que criam de peso, de importância entre as datas humanas, biológicas, é uma ideia um pouco, eu acho, meio infeliz, porque acaba afastando as pessoas, de fato, a conhecer as coisas tão interessantes como são as das diversas áreas. E outra coisa também que eu acho que eu gostaria de destacar é que talvez, de algum modo, o aluno procurar nos temas que ele estuda a atualidade desses temas, porque ele sempre encontrará uma atualidade, seja por mais difícil que eu sei, assim, pelo menos que eu lembro ali, a gente sabe que o livro didático ele é extremamente ali, digamos, fechado, traz uma ou outra coisa nova, às vezes a metodologia do ensino, por vários motivos, tem que ser ensinada no modo, mas se você se empenhar minimamente, você vai encontrar atualidade e aplicabilidade nas suas matérias de biologia, geografia,
as artes, porque ela vai te fazer refletir. E é refletir, e é só aprendendo a refletir, aprendendo a pensar, que a gente consegue, de fato, viver num mundo melhor, assim, criar esse mundo. Maravilha. Renan, muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Agradeço muito, não é? Eu estou realmente, como eu disse, nós vamos sair cada vez melhores, com conhecimento, com informação. Muito obrigado por ter participado dessa nossa discussão. Valeu, Renan. E vocês que estão nos assistindo, principalmente os alunos, não esqueçam. Isso é muito importante, estudar. Nós já demos aqui algumas dicas, não é? O Renan falou do livro da História da Loucura, e aí eu vou lembrar para você também de um outro muito importante, um camarada chamado Erasmus de Roterdã, que escreveu o Elogio à Loucura, que ele veio elogiar. E aí nós vamos entender melhor essa coisa, essa loucura que está acontecendo com todos nós. Pessoal, então, diretamente aqui da sala de leitura da Escola Estadual José Alves de Cerqueira César, eu, Denis, professor de arte, e o Ivan, o grande amigo Ivan Reis, nos despedimos de vocês. Muito obrigado por terem ouvido, né, por terem assistido um pouquinho, por estarem presentes nesse momento de reflexão. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Renan, valeu, muito obrigado, e eu espero que a gente possa discutir numa próxima oportunidade a relação da tecnologia no mundo que venha, no mundo que os alunos estarão inseridos. Porque você já deu esse início, que a tecnologia vai ler até o pensamento das pessoas. Hoje nós temos chips implantados dentro da nossa pele, não é? Que fazem com que muitas coisas sejam transmitidas do ser humano. E ela está presente cada vez mais. Então a gente vai discutir essa tecnologia em um outro momento. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.